Marcos 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das alparcas. Eu vos batizei em água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo, quando saía da água, viu os céus se abrirem e o Espírito, qual pomba, a descer sobre ele. E ouviu-se dos céus esta voz: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve no deserto 40 dias sentado, tentado por Satanás. Estava entre as feras e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E, andando junto do mar da Galiléia, viu a Simão e a André, irmão de Simão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o seguiram. Entraram em Cafarnaum, e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: Que temos nós contigo, Jesus, Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galiléia. Em seguida, saiu da sinagoga e foi à casa de Simão e André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus, chegando-se e tomando-a pela mão, a levantou. E a febre a deixou, e ela os servia. Sendo já tarde, tendo-se posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes atacados de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios. Mas não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram-lhe: Todos te buscam. Respondeu-lhes Jesus: Vamos a outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também, pois para isso é que vim. Foi, então, por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. E veio a ele um leproso que, de joelhos, lhe rogava, dizendo: Se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Jesus, pois, compadecido dele, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero,
sê limpo. Imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. E Jesus, advertindo-o secretamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a publicar o caso por toda parte e a divulgá-lo, de modo que Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todos os lados iam ter com ele. Alguns dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos. De modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me, e ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estavam também ali reclinados com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois eram em grande número e o seguiam. Vendo os escribas dos fariseus que comia com os publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: Por que é que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, e foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados às núpcias, enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias, sim hão de jejuar. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Do contrário, o remendo novo tira parte do velho, e torna-se maior a rotura. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, e perder-se-á o vinho e também os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas. E os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele: Acaso nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Outra vez entrou numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada.
e observavam-no para ver se no sábado curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu e lhe foi restabelecida. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira do mar, e uma grande multidão dos da Galileia o seguiu, também da Judeia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e das regiões de Tiro e de Sidom, grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, a seus discípulos que se lhe preparasse um barquinho por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal arrojavam-se a ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o ouviam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência que não o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou a si os que ele mesmo queria, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem autoridade de expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, a saber: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Depois entrou numa casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Ele está possesso de Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo, e está dividido, tampouco pode ele subsistir, antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. Porquanto eles diziam: Está possesso de um espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando da parte de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e mãe. Outra vez começou a ensinar à beira do mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos,
e cresceram os espinhos e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra e, vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se lhes diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes mais: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no velador? Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse: Atendei ao que ouvis. Com a medida com que medis, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Disse também: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, conforme podiam compreender. E sem parábola não lhes falava, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor, e diziam uns aos outros: Quem, porventura, é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gerazenos. E, logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar.
E, sempre de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo, então, os espíritos imundos entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus. E todos se admiravam. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. Ele rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? O que, percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam grande pranto. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, e entrou onde a menina estava. E, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que, traduzido, é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse.
e mandou que lhe dessem de comer. Saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ao ouvi-lo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Em seguida percorria as aldeias circunvizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e que não vestissem 2 túnicas. Dizia-lhes mais: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então saíram e pregaram que todos se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E soube disso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara célebre, e disse: João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Mas outros diziam: é Elias. E ainda outros diziam: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, dizia: é João, aquele a quem eu mandei degolar. Ele ressuscitou. Porquanto o próprio Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E, ao ouvi-lo, ficava muito perplexo, contudo de boa mente o escutava. Chegado, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João, o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João, o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe a quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda, com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e o degolou no cárcere, e trouxe a cabeça num prato, e a deu à jovem, e a jovem a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ao que ele lhes disse: vinde vós, à parte, para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas.
estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram: O lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe perguntaram: Havemos de ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E, tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que a todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Partiu os pães e os entregava a seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se fartaram. Em seguida, recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite, foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram, porque todos ouviram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende ânimo, sou eu, não temais. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram, no seu íntimo, grandemente pasmados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré, e ali atracaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu a Jesus. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla do seu manto. E todos os que a tocavam ficavam curados. Foram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes. Também muitas outras coisas semelhantes fazeis. E chamando a si outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo. Mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Respondeu-lhes ele: Assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Assim declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu: O que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Porque logo, certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, ouvindo falar dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Ora, a mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Respondeu-lhes Jesus: Deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: Por essa palavra, vai. O demônio já saiu de tua filha. E, voltando ela para casa, achou a menina deitada sobre a cama e que o demônio já havia saído. Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão, à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem. Mas, quando mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: Tudo tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Naqueles dias, havendo de novo uma grande multidão, e não tendo o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. E seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Logo mandou ao povo que se sentasse no chão. E tomando os 7 pães e havendo dado graças, partiu-os e os entregava a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram pela multidão. Tinham também alguns peixinhos, os quais ele abençoou, e mandou que estes também fossem distribuídos. Comeram, pois, e se fartaram. E dos pedaços que sobejavam levantaram 7 alcofas. Ora, eram cerca de 4.000 homens. E Jesus os despediu. E, entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o experimentarem. Ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não será dado sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, pelo que eles arrazoavam entre si porque não tinham pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes?
E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe, 12. E quando partiu os 7 para os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe, 7. E ele lhes disse, não entendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão, e o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E, levantando ele os olhos, disse, estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. E ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo, mas não entres na aldeia. E saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho interrogou os discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles, uns dizem, João o Batista, outros, Elias, e ainda outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém dissessem aquilo a respeito dele. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. E isso dizia abertamente. Ao que Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque não cuidas das coisas que são de Deus, mas sim das que são dos homens. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Porquanto, qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Disse-lhes mais, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhes Jesus, na verdade Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deva padecer muito a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles.
E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida. E correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: Que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. E quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. O endemoninhado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: Há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão, correndo, se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Depois, tendo partido dali, passavam pela Galileia, e ele não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão. E morto ele, depois de 3 dias ressurgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. E estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe o proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou, se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou, se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas, se o sal se tornar insípido, com que o haveis de temperar? Tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros.
Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judéia e para além do Jordão. E de novo as multidões se reuniram em torno dele. E tornou a ensiná-las como tinha por costume. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Ele, porém, respondeu-lhes: Que vos ordenou Moisés? Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. Disse-lhes Jesus: Pela dureza dos vossos corações, ele vos deixou escrito esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa os discípulos interrogaram-no de novo sobre isso. Ao que lhes respondeu: Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás. Honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: Quem pode, então, ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. E no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Ora, estavam a caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam e o seguiam atemorizados. De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E hão de escarnecê-lo e cuspir nele, e açoitá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias ressurgirá. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. Ele, pois, lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: Concede-nos que na tua glória nos sentemos,
um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado? E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: O cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, haveis de ser batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Depois chegaram a Jericó. E, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe ao cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, em que ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor precisa dele, e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: Que fazeis, desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhes tinha mandado, e lhe deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos, e outros, ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que o precediam como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome, e avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém. E entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer utensílio. E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saíam da cidade.
Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Vieram de novo a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, que lhe perguntaram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhes Jesus: Eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos, do céu, ele dirá: Então por que não o crestes? Mas diremos, porventura, dos homens? É que temiam o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: Não sabemos. Replicou-lhes ele: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo. E a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferira essa parábola. E, deixando-o, se retiraram. Enviaram-lhe então alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César, ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher, e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro. E assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher.
Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E prosseguindo ele no seu ensino, disse: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, e por pretexto fazem longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. 13. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo.
Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo. Marcos 14. Vigiai. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem. Pois eles diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários que se dariam aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa?
Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o, e, onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer chegou ele com os 12. E, quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: Ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela 3ª vez, disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E, logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ao que eles lhes lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo a ensinar, e não me prendestes, mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Nisto todos o deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram.
Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam, porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Ora, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou 15. A chorar. Logo de manhã tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E maniatando a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um, chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais no motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhe costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás. E tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro, ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, postos de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes.
Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereciam-lhe vinho misturado com mirra. Mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: O Rei dos Judeus. Também, com ele, crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo também os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo-o, diziam entre si: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E, à hora 9, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que, traduzido, é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Ora, o centurião que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido. E chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, havia morrido. E, depois que o soube do centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu-o no pano e o depositou num sepulcro aberto em rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora 16. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu. Não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando.
E ouvindo eles que vivia, e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso manifestou-se sob outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam.